Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje estamos aqui mais um dia. Queremos agradecer a cada um de vocês por nos permitir estarmos juntos aí, entrar dentro dos lares de vocês. Quero dizer que nós estamos com muitas saudades de cada um de vocês, cada família. Mas eu creio que isso é um breve momento e logo mais nós estaremos todos juntos celebrando a vitória, celebrando a ressurreição, porque isso é maravilhoso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu quero convidá-los a orar. Isso dá tempo de você aí reunir a sua família, convidar os seus amigos, abrir sala de vídeos. E esse momento é um momento importante para que nós estejamos todos juntos. Então quero que você feche seus olhos. Vamos estar elevando o nosso pensamento ao nosso Pai. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Pai, nós somos tremendamente gratos a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e falado e produzido em nosso meio, Pai. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que estão nos assistindo, daqueles que haverão também, Pai, de assistir posteriormente, Pai, daqueles que estão nos ajudando em oração. Pai, eu creio, Deus, que a Tua palavra diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, Pai, eu quero declarar que nesta noite seja uma noite de vitória, seja uma noite de bênção, seja uma noite de libertação. Pai, que hoje seja uma noite que o Senhor possa ir ministrando, falando, Pai, sendo contundente dentro do coração e da vida dos meus irmãos. Se porventura, Pai, há em nosso meio alguém aflito, angustiado, amargurado, num beco sem saída, alguém que esteja, Pai, passando por situações difíceis, Pai, eu creio que nesta noite seja uma noite, Pai, que o Senhor possa intervir, Pai, que os Teus anjos que estão trabalhando a nosso favor, Pai, possam estar trabalhando, Deus, trazendo a libertação e a cura e o refrigério, Pai, para aquele que talvez necessita nesse momento de um refrigério na alma, Pai. Produza, Deus, em nome de Jesus. E eu creio, Pai, na Tua unção, na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Teu nome. Nós queremos, hoje, daqui a pouco, logo mais o pastor já estará trazendo a palavra. Eu quero falar algo para vocês. Deus é um Deus tremendo. Deus é um Deus que conhece. O teu Deus é um Deus que talvez conhece você melhor do que você mesmo, porque é Ele que te projetou. Ele tem a solução exata para o teu problema, Ele tem a solução exata para a tua vida. O que acontece é que muitas vezes, e os irmãos vão poder lembrar, lembra lá do texto que nós lemos lá, de Tessalonicenses capítulo 5, 19, fala lá, não, e era um texto para a igreja de Tessalônica, dizendo assim, ó, para que a igreja não atrapalhasse a ação do Espírito Santo. Não atrapalheis a ação do Espírito Santo. Isso tem uma verdade tão grande dentro desse texto. Eu sei que algumas traduções vão falar de extinguir, outras vão falar de sufocar. Mas o que nós podemos entender com isso, que em certos momentos eu tenho autonomia, você tem autonomia de atrapalhar a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Nós temos isso. Então, meus irmãos, olha aqui, nós temos aprendido isso. Eu sei que nós queremos ter as nossas coisas ao controle das nossas mãos. Nós queremos estar vendo, nós queremos estar tocando, porque isso é nosso. Quando a gente não tem controle de algumas coisas, a gente tem o costume de ficar desesperado, porque a gente muitas vezes não estamos vendo a solução ao alcance das mãos. Mas perceba que em alguns momentos é o Espírito Santo que está te levando, que está direcionando você. Mas olha aqui, o mesmo Deus que talvez está levando você para o deserto, é o mesmo Deus que vai providenciar nuvem para a tua vida de dia. É o mesmo Deus que vai providenciar lá o fogo, a bola de fogo à noite. É o mesmo Deus que vai providenciar o cordeiro. Olha aqui, se é Deus que está na tua vida, que tem o controle da tua vida, meu irmão, descansa em Deus. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo na tua vida. Não murmure. Não murmure. Não reclame. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por lhe permitir estar vivo. E se há vivo a esperança. Seja grato a Deus por você ter uma família.
talvez você tenha filhos, talvez tenha uma casa, talvez você tenha, mas se você tem amigos, você tem uma igreja, você tem pessoas que se importam com você, que oram por você, então seja grato a Deus, não atrapalheis a ação do Espírito Santo. E às vezes, irmãos, nós atrapalhamos quando nós entupimos o nosso coração de distrações, nós ficamos nos maldizendo, nós ficamos muitas vezes reclamando de tudo, e muitas vezes o que está acontecendo na nossa vida tem uma mão de Deus, e o mesmo Deus que muitas vezes leva para campos altos, para bonança, é o mesmo Deus que vai também te levar para o deserto, porque o deserto também faz parte. Deus quer nos amadurecer, Deus quer nos tratar. Então entenda cada período da tua vida. Fala, Senhor, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti, Pai. E eu sei que o Senhor até aqui, olha aqui, veja aí, Deus tem sido o teu socorro. Então, traga a memória. Lembra aí de cada momento difícil que você passou com a tua família. Veja o que Deus fez por você. Deus colocou pessoas no teu caminho. Meu irmão, minha irmã, olha aqui, olha em volta as pessoas que Deus tem colocado no teu caminho. Deus tem abençoado você. Deus tem sido generoso para conosco. Olha aqui, e nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos guardado para a honra e para a glória do nome dEle, porque Ele é bom. Porque Ele é bom o tempo todo Deus é bom. Eu quero deixar essa palavra com vocês e dizer que amo cada um de vocês. Se eu for falar nome aqui, talvez eu vou esquecer de alguns, mas eu tenho colocado todos vocês em minhas orações matinais e dizer que Deus é conosco. Quero chamar o pastor aqui para dar continuidade. Meus irmãos, fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz. Pai Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Um prazer aí, uma honra poder estar com vocês aí hoje, nesse dia maravilhoso que Deus preparou para mim, preparou para você. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, né? Nessa introdução aqui que o Nil pôde dar, né? E antes que eu me esqueça, meus irmãos, assim, Deus é maravilhoso. Amanhã às 20 horas, antes que eu me esqueça aqui, amanhã às 20 horas, amanhã é dia dos namorados, tá? Então amanhã às 20 horas, o Dori Adelaide estará fazendo uma transmissão ao vivo, glória! Uma mensagem para os casais, né? Então amanhã é um dia pertinente, amanhã 20 horas, Dori Adelaide estará fazendo uma transmissão ao vivo, uma mensagem para os casais. Então aí, os casais aí, fiquem atentos amanhã, que aí o Dori Adelaide vai estar transmitindo uma mensagem aí para os casais em nome de Jesus e vai ser bênção, não percam, tá bom? Quero mandar aqui um abraço aqui, a irmã aí, Rosmarie Beraldo, que sempre está com a gente, né? A Pati, irmã Nair, Adelaide, Zazá, meu anjo, beijo, Daniel, o Ed, Silvana, a Valéria, Paloma que está aí com a gente, o Adilson, Guilherme Ambrosio, o pastorzinho está aí com a gente também, Marinês Rodrigues, um abraço, minha irmã, Deus abençoe aí a todos aí, o Éder, né? A Teca, a Jane, o Edson, e os outros irmãos aí que talvez eu não tenha falado o nome aí. Deus abençoe a vida de vocês. Uma saudade imensa, meus irmãos, que nós temos aí, mas estamos acompanhando aí, vamos ver como é que a gente vai estar fazendo aí. As autoridades liberando, a gente vê aí como que vai estar sendo feito aí o culto presencial, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu aí, que eu creio que vai ser bênção para a tua vida. O título da minha mensagem é A Vontade de Deus e as Contradições da Vida. Amém? Antes disso, eu quero fazer uma oração. Eu quero que você ore aí na sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo Deus maravilhoso que tu és, Senhor. Pai, neste momento, ó Deus, eu quero unir a minha fé junto com a fé dos meus irmãos, Senhor. Eu quero declarar, Pai, a tua bênção, Senhor, e que a tua palavra, que é poderosa e não volta vazia, Senhor, hoje, Pai, seja motivo de libertação, de cura, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo, neste momento, Senhor, esteja falando aos nossos corações, Pai, em nome
de Jesus, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço que as portas do inferno não prevaleçam contra a vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Zé Carlos também estava aí assistindo aí. Maravilha. Deus abençoe aí. Né? Tem muita gente assistindo. Jameson, James, profeta, Silvana, né? O pastor Genildo, a Lígia, Deus abençoe vocês aí. Mas eu quero falar sobre a vontade de Deus e as contradições da vida, meus irmãos. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, se encontra lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler novamente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Preste atenção, para o bem. Pastor, como pode todas as coisas contribuírem para o bem? Até o sofrimento, pastor, até as dificuldades, até as lutas, até as dores, as perdas, elas podem contribuir para o bem? Sim. Eu digo que sim. E sabemos que todas as coisas são todas as coisas. Momentos bons, todas as coisas. Momentos ruins, todas as coisas. Momentos de ganho, todas as coisas. Momentos de alegria, todas as coisas. Momentos de perda, todas as coisas. Momentos de tristeza, todas as coisas. Todos os momentos contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, talvez você, como eu e como muitos dos nossos irmãos, muitas pessoas estão assim, sem entender o porquê, muitas vezes, estão passando por algumas situações. E muitas vezes a gente fica assim, por que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que Deus está permitindo acontecer essas coisas na minha vida? Às vezes a gente está assim, eu não estou entendendo. E como que muitas vezes nós iremos entender a maneira como Deus trabalha para cumprir seus propósitos? Algumas coisas, meus irmãos, Deus faz e a gente não vai entender mesmo. E se a gente quer entender, o negócio vai pirar. Não entendemos muitas vezes as maneiras como Deus age. A única coisa que nós podemos entender, meus irmãos, é que Deus é soberano sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz que agindo Ele, quem pode impedir? Algumas coisas nós não iremos entender agora. Iremos entender depois. Depois que passamos por algumas situações, aí a gente chega lá na frente e fala assim, nossa, olha só o porquê que eu passei por isso. Olha só o porquê que eu passei por aquilo. Meu Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 17, olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus estava respondendo para os discípulos. Estava falando, Jesus aqui, diz aqui em João 13, 7, diz assim, você não compreende o que eu estou lhe fazendo agora, mais tarde, porém, entenderá. Na verdade, Pedro não estava entendendo quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Falou, não, o Senhor vai lavar os nossos pés. Não, que negócio é esse? Não pode. E Jesus respondeu para Pedro, Pedro, o que eu vou fazer agora você não vai entender agora. Lá na frente você vai entender. Pedro não estava entendendo. Como muitas vezes Deus faz algumas coisas, e meus irmãos, muitas vezes você está sem entender o porquê você está passando por isso. Muitas vezes você não está entendendo o porquê você está passando por algumas situações. Veja bem, meus irmãos, entenda uma coisa. As tribulações da vida tem três razões para as tribulações da vida. Primeiro, as tribulações que nós mesmos causamos. Algumas tribulações nós mesmos causamos. Nós estamos em algumas tribulações por causa das nossas próprias atitudes. Então são as tribulações que nós causamos. Existem as outras tribulações que nós não causamos, mas as pessoas nos colocaram dentro. Quer ver a situação sobre a vida de José? José não causou nada, mas os irmãos empurraram ele.
Então são situações que muitas vezes você está enfrentando porque alguém colocou você no meio da situação. E outra, são as situações que nem foi você que causou, nem foi alguém que colocou, mas foi Deus que permitiu que você entrasse. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando é você que entrou por causa das suas próprias atitudes, a única coisa que Deus vai dar é sabedoria para você resolver. Quando você está numa tribulação a qual as pessoas colocaram você, então fica tranquilo, porque você tem um advogado advogando a tua causa. Agora, quando é Deus que colocou, quando é Deus que permitiu que você entrar, o Deus que permite que você entre é o Deus que vai providenciar a tua saída em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, se você está passando por uma situação, primeiro, puxa o freio de mão e analise o porquê. Meu Deus, será que o causador disso tudo aqui sou eu? Se não é você, quem é? Quem foi? Não é nem eu e nem ninguém. Então fique tranquilo, porque muitas vezes é uma situação que Deus está permitindo você passar, porque Deus tem um propósito na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus utiliza as circunstâncias da vida para cumprir os seus propósitos. Deus utiliza as circunstâncias da vida para cumprir o seu querer, veja bem aqui. o apóstolo Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus quando caiu do cavalo na estrada de Damasco, quando caiu do cavalo e ficou cego. Olha só o momento que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. Foi quando ele caiu do cavalo. Veja bem, meus irmãos, em algumas circunstâncias da vida, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, às vezes Deus vai ter que derrubar a gente do cavalo. Meu Deus! Às vezes Deus vai ter que derrubar a gente do cavalo, porque se não derrubar a gente do cavalo, a gente não para cumprir o propósito dele. Porque a gente fica tão envolvido no nosso querer, fazendo da nossa vontade. O apóstolo Paulo estava ali, correndo para lá, perseguindo para cá, e Deus falou assim: vou dar um jeito de parar esse cidadão, porque ele precisa fazer o meu querer, não é o dele, o meu querer. E Paulo foi derrubado do cavalo ali, ficou cego, teve que ir para a casa de Ananias. Então, meus irmãos, às vezes Deus permite, e às vezes Deus está só olhando você. Às vezes Deus está só contemplando, porque Deus tem um plano, tem um propósito na tua vida, e às vezes Deus tem falado e a gente não tem dado ouvido, e muitas vezes Deus está falando assim: será que eu vou ter que derrubar o cavalo? Para cumprir o propósito dele, não é o meu, não é o seu, é o propósito do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 28, meus irmãos, oh glória, fala do naufrágio que Paulo sofreu. Inclusive hoje eu estava conversando até com o Nil, a gente estava falando até sobre esse texto. O Atos 28 fala do naufrágio que Paulo sofreu. Ele foi parar na ilha de Malta. Os irmãos, se você pegar lá Atos 28 para ler lá, vocês vão ver o naufrágio que Paulo sofreu juntamente ali com os outros presos ali. A Bíblia diz que eles ficaram 14 dias no mar sem ver a luz do sol, e o barco se perdeu tudo, né? Mas a única coisa que Paulo falou: olha, não vai acontecer nada com a vida de ninguém. E Paulo foi parar na ilha de Malta juntamente com os outros tripulantes. Mas veja bem, meus irmãos, qual era o propósito ali? Paulo chegou na ilha de Malta, foi picado por uma víbora. A víbora na verdade a víbora não causou mal nenhum à vida de Paulo, e as pessoas ficaram tão impressionadas que tiveram ele como um Deus. A Bíblia diz lá, eu estava lendo lá em Atos, tiveram ele como um Deus. Paulo depois foi levado ao o homem principal da ilha, a qual o pai estava enfermo. Paulo foi lá, curou, e em cima disso trouxeram os outros enfermos da ilha também. Paulo curou todos eles. E eu acredito, meus irmãos, que Paulo pregou o evangelho para toda aquela turma.
E aquela turma ali, né, não fala o número de convertidos, não fala quantos se converteram, mas eu acredito que pessoas se converteram naquele lugar, pessoas ouviram falar do Evangelho. Agora veja bem, meus irmãos, como Deus muitas vezes trabalha. Somente através do naufrágio de Paulo é que ele foi parar na ilha de Malta. Talvez se numa circunstância natural ali, talvez Paulo não iria parar na ilha de Malta, mas Deus tinha pessoas ali para ser alcançadas na ilha de Malta, e só foi através do naufrágio. Muitas vezes o naufrágio que muitas vezes estamos sofrendo vai nos levar para lugares a alcançar pessoas que nós não entendemos, mas será necessário. Talvez as perdas de hoje, meus irmãos, que muitas vezes estamos sofrendo, Deus está nos levando para outro lugar. Tem pessoas para ser alcançadas, tem pessoas para ser tocadas, tem pessoas para ser curadas, e muitas vezes a gente não está entendendo. Meu Deus, o meu barco, meu Deus, está indo para as rochas, meu Deus, eu estou sofrendo perda, e Deus muitas vezes está conduzindo você para um lugar onde tem pessoas que estão te esperando, onde tem pessoas que estão esperando ouvindo falar do Evangelho. Sabe por quê? Porque a tua vida pertence ao Senhor, tudo que você tem pertence a Ele. Você pensa que Deus está preocupado se o barco vai para as rochas, se o barco vai se perder, se as coisas materiais vão se perder? Não, Deus está preocupado com as vidas, e muitas vezes você e eu somos instrumentos de Deus, e guiados por Ele, Deus vai cumprir o propósito dEle, em nome de Jesus. Então, às vezes o naufrágio não vem para o mal, vem para o bem. Oh, aleluia! Paulo curou enfermos ali. Talvez se não tivesse o naufrágio, não teria salvação naquela ilha, não teria cura naquela ilha. Olha só, meus irmãos, como que aqueles tripulantes talvez iriam ouvir testemunhar de Deus. Como eles iriam ouvir, eles poderiam ouvir do Evangelho, mas foi necessário acontecer um naufrágio, e Paulo foi um instrumento de Deus naquele lugar e naquele momento, em nome de Jesus. Alguns naufrágios da vida nos levarão a situações e lugares que nós nem imaginamos. Oh, aleluia! Olha o que diz aqui, outro exemplo que eu vou citar. Olha o que diz em Gênesis, no capítulo 45, está falando de José agora. 45 a partir do versículo 3. Olha só, acompanhe aí se você tiver com a sua Bíblia aberta. Gênesis capítulo 45, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 8. Deixa eu tomar água aqui que a boca já secou. Diz assim a palavra do Senhor: então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, olha, José está falando para os irmãos, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, que coisa tremenda! Olha o que José está falando para os irmãos. Olha, vocês foram apenas um instrumento para que eu pudesse parar aqui e cumprir a vontade de Deus, porque Deus tinha um plano de salvar, Deus tinha um plano de preservar vidas, e eu fui um instrumento. Agora José passou pela prisão, foi vendido, foi traído pelos irmãos, foi esquecido. Olha só as coisas que José passou, e lá na frente ele está tendo um discernimento, fala assim, tudo isso que eu passei, foi Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não está entendendo como Deus está fazendo contigo.
Talvez você está se perguntando, meu Deus, mas por que isso? Eu tenho te servido com fidelidade. Muitas vezes você está que nem Ezequias, quando recebeu a sentença da morte lá, né? Põe em ordem a tua casa, porque você não viverá, você morrerá. Aí Ezequias foi para o canto da parede orar e disse para Deus, Deus, lembra de mim, Senhor, que eu te servi com interesse de coração e tal. Muitas vezes você não está entendendo. Por quê? Porque muitas vezes você está servindo a Deus com integridade, com fidelidade, e mesmo ali você tem sido fiel ali, você tem se doado, e muitas vezes tem coisas que não estão dando certo na tua vida, e você muitas vezes está se questionando, talvez você esteja se culpando, talvez por algumas coisas que talvez não é você, não é ninguém, mas é o próprio Deus que está permitindo. Para quê? Para trabalhar na tua vida, para levar você para um lugar, para conduzir você para um outro nível de fé, de amadurecimento, de conhecimento do Senhor. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, qual é a verdade aqui, em cima de José, aqui desses versículos que eu li? Perdas, frustrações presentes, podem nos conduzir a posições que nem imaginamos. José agora ali, Deus trabalhou de uma maneira tão tremenda na vida de José, que José superou a raiva, José superou a traição, José superou, sabe, as mágoas, os irmãos que venderam meus irmãos. Talvez se fosse eu e você, mas José está falando assim, não, isso aqui foi propósito de Deus. Não se culpem. O José está falando para os irmãos, não se culpem pelo que vocês fizeram comigo. Olha só a maturidade de um homem que Deus colocou na segunda posição mais importante. Talvez hoje o momento Deus está preparando você, sabe para quê? Tem posições importantes lá na frente te esperando. Tem posições elevadas lá na frente te esperando, e Deus está preparando você hoje. Deus talvez está olhando para você hoje no momento de perda, hoje que talvez você está tendo, hoje talvez você está passando pelo momento de perda, hoje talvez você está passando pelo momento de choro, hoje talvez você está passando pelo momento de tristeza, hoje talvez você está passando pelo momento de solidão, esqueceram de você, talvez hoje você está passando pelo momento que as portas se fecharam para você, talvez hoje você está passando pelo momento do naufrágio, as coisas se perderam, talvez hoje você está se sentindo o barco em meio ao mar e as ondas bravias, talvez você esteja passando por este momento e você não está entendendo. Talvez hoje você não está entendendo a maneira como Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão, minha irmã, mas saiba de uma coisa, Deus está com os olhos em você, Deus está cuidando de você. Sabe por quê? Porque você pertence a Ele, e Ele vai cumprir os propósitos dEle em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor lá diz, lá em Jonas, os irmãos conhecem bem a história de Jonas. Qual era a missão ali? Jonas tinha uma missão de ir para a cidade de Nínive, para que pudesse pregar o arrependimento àquela cidade. Mas num determinado momento, Jonas decidiu não fazer o querer do Senhor. É ruim, meus irmãos, quando nós decidimos por nós mesmos não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É ruim quando a gente toma a decisão, sabe do que, meus irmãos? De guiar a nossa vida por nós mesmos e fazer assim, é a vontade de Deus, às vezes a gente está disfarçado na igreja, pensando em fazer a vontade de Deus, mas nós não estamos fazendo a vontade de Deus coisa nenhuma. Às vezes a gente, por trás das coisas, a gente tem demonstrado que não é a vontade de Deus que está prevalecendo, é a nossa. Porque nós servimos a Deus muitas vezes do nosso jeito, do nosso querer. As coisas de Deus são sempre secundárias. As coisas de Deus ficam sempre em segundo plano. Sabe, às vezes a gente não quer muito envolvimento com as coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor requer tempo, e muitas vezes a gente quer sentar e tal, e ficar de boazinha e tal, e maravilha, mas às vezes a gente não está entendendo o que Deus requer de nós. Às vezes Deus deu talento para você, Deus deu condições para você, sabe para quê? Para que você possa não se esquecer do reino de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, tudo primeiro nós, depois o reino de Deus.
Jonas ali, ele decidiu ir para Tarsis, esqueceu de Nínive. Só que, meus irmãos, havia vidas ali que precisavam do arrependimento. Havia vidas ali que precisavam ouvir do amor de Deus. E Jonas era o instrumento que Deus escolheu. Só que ele decidiu ir para Tarsis. E vocês conhecem, nós conhecemos muito bem a história, o que Deus fez. Teve que vir o quê? Um peixe, uma baleia, um peixe grande, engolir Jonas, para que Jonas ali no ventre do peixe ali pudesse entender e falar assim, meu, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo tudo errado. Estou fazendo tudo errado. Eu não estou fazendo o que Deus está querendo de mim. Sabe qual é a verdade que eu aprendo aqui em Jonas? É que tem situações, meus irmãos, que vão nos engolir por inteiro. Quando a gente não quer fazer a vontade de Deus. Meu Deus. Tem situações que vão nos engolir por inteiro. Quando a gente não quer fazer a vontade do Senhor, a gente quer fazer a nossa, não a vontade de Deus. O que é que Deus tem pedido para você? O que é que Deus tem requerido de você? Para que Deus deu talento para você? Para que Deus deu sabedoria para você? Para que Deus deu dons para você? Dons, meus irmãos, dons enterrados, talentos enterrados. Meu Deus. Será que, meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero ser um profeta de Deus na tua vida? Será que Deus vai ter que derrubar a gente do cavalo? Será que Deus vai ter que fazer assim, ó, o que tinha dado a você, como diz lá na parábola dos talentos, né? Ah, eu enterrei, Senhor. Será que Deus vai ter que falar assim, ó, o dele aqui tira e dá para aquele outro? Será que Deus vai ter que tirar algumas coisas da tua vida para que você possa entender o que Ele quer? Oh, meus irmãos, em nome de Jesus. Oh, situações que irão nos engolir por inteiro quando a gente quer fazer a nossa, não a vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Jó, um exemplo maravilhoso, Jó 42, no versículo 5, um dos versículos mais poderosos dentre a história de Jó, que vocês conhecem muito bem. Mas Jó 42, no versículo 5, diz assim, ó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Veja bem, meus irmãos, olha só a declaração que Jó está dando. Ele conhecia um Deus apenas de ouvir falar, mas o que Jó está falando aqui é que na época da bonança dele, na época que ele estava bem, Jó era um dos homens mais ricos da face da terra. Ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas ele foi conhecer Deus de contigo andar quando Jó estava com enfermidades no corpo, coçando com caco de telha, quando Jó estava pobre, quando Jó foi esquecido pelas pessoas, quando Jó estava ali no sofrimento. Aí ele foi conhecer Deus de uma outra maneira. Veja bem, meus irmãos, como Deus trabalha nas nossas vidas. E a maneira como Deus trabalha, muitas vezes Deus trabalha na vida de um jeito, de outro de outra maneira. O trabalhar que muitas vezes Deus tem na minha, na sua, é totalmente diferente, mas Deus está trabalhando, é isso que é. E Jó deu uma declaração maravilhosa: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Jó conheceu Deus de uma outra maneira, nas perdas, no sofrimento, oh glória a Deus, mas conheceu. Ele pôde conhecer Deus naquele momento ali. E depois que Deus restituiu a vida de Jó, Jó já tinha um conhecimento de Deus. Ele já tinha conhecido Deus, ele já tinha conhecido Deus lá no momento do sofrimento, do choro. Aleluia. Agora, pastor, talvez você esteja aí, pastor, mas e aí? Como é que a gente pode tentar entender, meus irmãos? Às vezes nós não iremos entender. E Deus muitas vezes não está chamando você para entender. Deus está chamando você para obedecer. Muitas vezes a gente está querendo entender primeiro. E Deus está falando assim: se você for querer entender primeiro, você não vai fazer nada. Talvez hoje o chamamento de Deus é como Deus chamou Abraão. Abraão, sai do meio da sua parentela. Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Primeiro Deus chamou Abraão para sair. Falou, sai primeiro.
a terra que você vai, que eu vou te conduzir, está lá na frente, mas eu vou te mostrar depois. Olha só, meus irmãos. E Abraão obedeceu. A Bíblia diz que Abraão obedeceu. Saiu para uma terra sem saber para onde ia. Ele simplesmente obedeceu. Talvez hoje Deus esteja chamando você para que você simplesmente lhe obedeça. Somente isso. Olha o que diz em Isaías no capítulo 55. Versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Oh, aleluia, glória a Deus. Pensamos de uma maneira, Deus pensa de outra. Pensamos de um jeito, será que Deus vai vir por essa porta, Deus entra pela outra? Senhor, será que é essa pessoa que o Senhor vai usar para me ajudar? E Deus está falando assim, engano seu, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Meus irmãos, o negócio que muitas vezes a gente não entende o tempo de Deus é o Kairos. Às vezes a gente fica tão preso no Cronos aqui, no tempo cronológico humano, e a gente não entende muitas vezes o tempo de Deus, o tempo do Senhor. A gente não entende o porquê esperar. Por que, Senhor, tem que esperar? Por que, Senhor, tem que aguardar? Como se comportar diante de tudo isso? Primeiro, tudo para que aprendemos a confiar em Deus e não em nós. Essa que é a grande verdade. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8 e 9, olha o que diz o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, as quais foram além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Oh, glória a Deus, aleluia! As quais foram além da nossa capacidade de suportar. Meus irmãos, que coisa! Agora, será que Deus nesse momento aqui tinha esquecido de Paulo? Será que Deus não estava contemplando? Será que Deus não estava analisando? Será que não é muito, esse fardo não é muito pesado para Paulo? Não. Talvez ali, né, vamos conjecturar aqui a Trindade conversando ali, o Espírito Santo talvez, Jesus, e conversando com o Pai ali, com Deus Pai, falando assim: Senhor, Paulo não vai suportar, e Deus muitas vezes vai, ele consegue, ele vai aguentar, mas não é além da capacidade, não, ele vai suportar, ele vai, porque ele nem imagina a força que há dentro dele, ele não imagina, ele pensa que ele é fraco, ele pensa que ele não vai conseguir, mas ele vai conseguir. Amém. Ele vai conseguir, como muitas vezes Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, minha irmã, a gente está se achando já falido, a gente está se achando já quebrado, a gente está já se achando o menor, a gente está se achando o despreparado, a despreparada, a gente está se achando e Deus muitas vezes está dizendo assim: não, você não imagina a força que ainda há dentro de você, você não imagina a capacidade que há dentro de você. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos o DNA divino, nós temos o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Tudo isso para que a gente aprenda a não confiar em nós mesmos, mas em Deus. Às vezes toda essa situação aqui, meus irmãos, que estamos enfrentando, entre outros ensinamentos, talvez que Deus esteja querendo fazer comigo e com você, sabe o que é? Aprenda a confiar em Deus, não em nós. Aprenda a confiar em Deus, não no que você tem, não no que você é. Aprenda a confiar em Deus, não nas pessoas. Tira seus olhos de governo, tira seus olhos de governantes, tira seus olhos das pessoas. Tira seus olhos, você depende do Senhor. É isso que você tem que colocar na tua cabeça. Você depende de Deus.
Se Deus não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Salmo 128. Meus irmãos, em nome de Jesus. E Paulo, olha, a Paulo ele dá uma declaração maravilhosa, para que nós não aprendêssemos a confiar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha. Paulo, naquela situação ali, pode ver o agir de Deus e o cuidado de Deus. Deus está cuidando de você. Oh, glória a Deus, aleluia. Segundo ponto aqui, deixe Deus guiar a tua vida. No meio disso tudo aqui, deixe Deus guiar a tua vida. Deixe Deus controlar a tua vida. Lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Olha que coisa tremenda. O próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Às vezes a gente não... E Jesus ali teve uma batalha ali com Satanás, venceu Satanás ali, derrotou Satanás ali, mas foi guiado pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que levou. Foi o Espírito Santo que disse para Jesus: Jesus, olha, você vai ter um embate com o diabo aí, mas fica tranquilo. Se prepara, porque você vai ter um embate e você vai vencer. E guiou. Talvez hoje, meus irmãos, é tempo, sabe do que, meus irmãos? É tempo da gente deixar Deus nos guiar em meio a toda essa turbulência, em meio a esse conflito. É deixar Deus nos guiar, é dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor, cuida de mim, Pai, qual é o teu propósito na minha vida, o que o Senhor está querendo me ensinar? Talvez é tempo da gente fazer essas perguntas a Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso, Pai? Em meio a todo esse sofrimento, em meio a toda essa situação, o que o Senhor está querendo me ensinar, Pai? Nesse momento de perda, nesse momento de choro, nesse momento talvez de solidão, o que o Senhor está querendo me ensinar? Porque Deus está querendo ensinar, com certeza Deus está querendo ensinar alguma coisa. Como se comportar diante de tudo isso? Primeiro, para que não aprendêssemos a confiar em nós mesmos, mas em Deus. Segundo, deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus guiar. Para onde Deus mandar, vá. Só fique atento à voz do Senhor. Só fique atento aí àquilo que Deus está mandando fazer. Se Deus está mandando, agora não vá. Não faça por si só, por si mesmo. Não. Mas se coloque à disposição do Senhor. E fique tranquilo. Confie em Deus. Confie no Deus que guarda. Confie no Deus que protege. Confie no Deus que prometeu e é fiel. Confie no Deus que não dorme, não tosqueneja. Confia no Deus que te escolheu, no Deus que te chamou. Confie nesse Deus. Coloque a tua confiança no Senhor e você vai ver o que é que Deus vai fazer. Não tenha medo, não tenha receio, não temas. Confie. Deus é contigo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que neste momento aqui, nesse momento que muitas vezes Deus está trabalhando grandemente nas nossas vidas. Neste momento aqui, talvez que Deus está trazendo sobre as nossas vidas, a qual talvez nunca enfrentamos e nunca passamos. Haverá situações, meus irmãos, que realmente, talvez a gente vai falar assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? Meu Deus, e agora? O que será de mim? É verdade. Mas pode ter certeza, Deus vai te dar uma direção. Deus vai dar um comando para você. Deus vai usar quem Ele quer na hora certa, tá? Para te dar uma direção. Ele vai dar, porque Ele é Deus e Ele tem cuidado dos seus, em nome de Jesus. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus, o Deus de Paulo, a qual nós lemos aqui, que é o nosso Deus, esse Deus maravilhoso que deu livramento a Paulo, que pode através da vida de Paulo ali salvar vidas, também use a tua vida. Que por onde Deus te conduzir, as pessoas possam conhecer quem é Deus, o Deus que você serve.
Que no meio dessa situação toda aqui, Deus se faça presente na tua vida. Deus se faça presente e que as pessoas possam ver, possam testemunhar. Verdadeiramente Deus é na vida dessa pessoa, na vida desse servo, dessa serva. Que as pessoas possam testemunhar, como testemunharam na vida de Paulo ali na ilha de Malta. Falou, olha, realmente, esse Deus aí que você serve é forte. Que Deus também possa, através da tua vida, ser glorificado em nome de Jesus. Sabe por quê? A glória é do Senhor e nós somos instrumento dele em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amanhã, 20 horas, transmissão aí para os casais, uma mensagem do Dori, da Adelaide, tá bom? Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Agradecer aí aos nossos irmãos que têm assistido, que têm compartilhado, que têm estado conosco aí no grupo familiar, em nome de Jesus. Meus irmãos, é a nossa ferramenta, por enquanto tem sido essa daqui. Então vamos aí juntar as nossas forças. Deus abençoe a vida de todos vocês, que Deus possa dar uma noite abençoada. Amém? E você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo aí, que está atravessando um momento difícil, eu quero fazer uma oração agora aqui, em nome de Jesus, para que Deus, o Deus que nós servimos aqui, Ele possa dar um sinal do favor dEle sobre a tua vida, sobre a tua situação, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar aqui, fazer uma oração. Eu quero que você também aí, feche teus olhos e esteja orando também, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero neste momento aqui, Pai, me colocar como um profeta na vida dos nossos irmãos, das pessoas que estão nos assistindo, Pai. E eu quero declarar, Pai, eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a vida deles, Senhor. Pai, assim como o Senhor, Pai, agiu na vida de Paulo, Pai. Oh, Deus, providenciando o livramento, o Senhor também possa providenciar na vida dos nossos irmãos aqui, Pai. Meu Deus, meus irmãos que estão nos assistindo aqui, que estão enfrentando momentos difíceis, Pai. Senhor, fortalece a fé. Fortalece a confiança, Pai. Meu Deus, dá um sinal do teu favor sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Não deixa faltar nada, Pai. Visita os negócios, Pai. Visita a família, os filhos, Senhor. Se há algum parente internado nos hospitais aí, Pai, meu Deus, vai visitando a vida deles, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma, Pai, a cada um nas tuas mãos, Senhor. Oh, Deus amado, age, Pai, com o teu querer e que a tua vontade prevaleça, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que toda investida do inimigo não prevaleça, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Olha, Deus abençoe a vida de vocês aí, um beijo no coração, amo vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, um abraço, em nome de Jesus.